A dificuldade na aceitação do conceito da sobrevivência do ser, ou, para colocar a questão de outra maneira, da continuidade da vida após o fenômeno da morte física, sempre me desconcertou, especialmente em pessoas sensatas, inteligentes e até de bom nível cultural. Por que razão tanta gente rejeita sumariamente essa ideia, mesmo como hipótese ou possibilidade? Outros parecem atraídos por ela ou pelo menos dispostos a examiná-la, mas dogmatizam, declarando, como Carl Jung, que não há condições de provar a imortalidade. Lembro-me do impacto que me causou o livro do bispo James Pike da Igreja Anglicana nos Estados Unidos, não tanto pelo relato em si da sua dramática busca da realidade espiritual, mas pela sua franca, honesta e corajosa confissão de que não sabia como consolar sua família e a si mesmo pelo suicídio de seu filho de 19 anos, num quarto de hotel em Nova York, porque ele próprio tinha de admitir com toda honestidade que não dispunha de dados suficientes sobre os quais pudesse basear uma afirmação de vida póstuma. E, no entanto, ele era um líder religioso do melhor gabarito, dinâmico, brilhante, de grande projeção e prestígio, autor de livros importantes, conhecido internacionalmente. Invoco deliberadamente os testemunhos de Jung e Pike, porque me parecem enfocar dois aspectos dos mais relevantes ao perfeito entendimento da matéria. O bispo coloca a questão em termos de fé, ao declarar, alhures em seu livro, que não tinha em que basear sua crença numa vida póstuma, ao passo que Jung, não menos radical, ainda que sob outro aspecto, declara a impossibilidade de provar cientificamente, por certo, a sobrevivência do ser. Que provas pediria Jung para aceitar ou apenas para concordar em examinar a questão de maneira mais aberta? Que tipo de base exigiria Pike para apoiar sua crença? É certo que Jung fala em imortalidade e o leitor há de pensar que estamos tentando desviar o debate para o conceito da sobrevivência, mas sabemos que o grande médico suíço questionou ambos com igual intensidade e convicção, mesmo porque há estreita conexão entre esses dois aspectos do problema. O que ocorre aqui, a meu ver, é que, condicionada a uma estrutura e a uma tradição rigidamente materialistas, a ciência contemporânea, como a passada, aliás, sempre tentou aplicar à fenomenologia psíquica testes obviamente inadequados ao objeto pesquisado, demonstrando escassa criatividade e lamentável rigidez. A maioria dos pesquisadores nem se dá ao trabalho do exame. Pesquisar o que e para quê? Como aquele sábio ao afirmar que pedras não poderiam cair do céu porque não havia pedras no céu. Não obstante, os meteoritos, que ignoravam tal impossibilidade, continuaram a cair. Nunca será possível ir à Lua, disse outro, ainda há uns tantos anos, quase às vésperas da descida daquela equipe americana, quase às vésperas da descida da equipe americana em nosso satélite. Já no aspecto crença, há também um persistente condicionamento inibidor. Durante tantos e tantos séculos, temos vivido na convicção de que existência e sobrevivência do espírito são problemas de fé, que muitos continuam a utilizar-se de tais matrizes medievais sem se darem ao trabalho de parar para pensar. Antes, eram os sacerdotes e teólogos que afirmavam, da parte de Deus, tais princípios. Não havia como nem por que duvidar. Agora, são muitos os que ficam à espera do pronunciamento da ciência para aceitarem ou não essa realidade em quarentena. No fundo, portanto, ainda estamos na fase do Magister Dixit, na dependência da autoridade alheia, desinteressados e até despreparados para uma avaliação pessoal, para pensar com a própria cabeça. Pelo menos parece cômodo. Não há como negar que a fé, para muita gente, pode ficar na dependência de um pronunciamento da ciência. Allan Kardec colocou a questão com a nitidez que lhe é peculiar, ao dizer que a fé somente seria válida quando suportasse bem os critérios aferidores da razão. É indubitável que precisamos da fé para a aceitação de Deus
entidade que não podemos compreender nem racionalizar, mas que evidentemente pode e tem de ser admitida na própria ordenação do universo, no qual topamos a cada passo, com efeitos inteligentes que, lógica e necessariamente, só podem provir de causas inteligentes. Mas não precisamos da fé para aceitar um raciocínio matemático, uma reação química ou uma lei da física, como a gravidade. Para resumir, em termos de fenômenos psíquicos, ou seja, de manifestações do princípio inteligente no ser humano, a ciência poderá ser solicitada a produzir demonstrações que alicercem a fé raciocinada preconizada por Allan Kardec e desejada pelo bispo James Pike. Mas como provar a existência do espírito? Colocando-o vivo na lâmina de um microscópio superpotente? Desvendando sua possível estrutura atômica? Submetendo-o a testes laboratoriais de resistência, compressibilidade, elasticidade e ponto de fusão? Nada disso. Pouco restaria da física nuclear se os pesquisadores se obstinassem em apanhar as partículas ao vivo nas pontas de uma pinça, em vez de, como ocorre, estudar-lhes os efeitos, a atividade e o comportamento. Já se diz até que as partículas são coisas que acontecem e não coisas que existem. O amigo Hernani Guimarães Andrade fala sobre matéria psi e sobre psi quântico. É justo, porém, observar que enquanto provas altamente questionáveis e até absurdas continuam a ser exigidas como condição de aceitação para tais fenômenos, muitas equipes de pesquisadores pelo mundo afora seguem acumulando espantosa massa de dados concretos que produzem evidências perfeitamente aceitáveis pela sua racionalidade. E para usar uma simpática palavra de Leo Watson, pela sua elegância. É o que se pode dizer, por exemplo, das pesquisas da doutora Helen Van Bach, com um trabalho do melhor nível para demonstrar a realidade da vida antes da vida. Utilizando-se dos recursos da hipnose, ela conseguiu levar mais de 1 milhão de pessoas por regressões sucessivas ao momento do parto e à fase pré-natal. Não constitui surpresa para os espíritas que ela não tenha, por exemplo, encontrado um só indivíduo que declare estar nascendo pela primeira vez. Luiz J. Rodrigues, pesquisador porto-riquenho radicado no Brasil, já havia observado a mesma coisa na década de 50. Todas as pessoas postas em transe anímico pela técnica da hipnose já viveram antes e têm experiências a contar, planos a desenvolver, correções a fazer, tarefas a realizar aqui na carne. E o que dizem faz sentido e se compatibiliza com a psicologia, a individualidade, a personalidade, o ambiente, as condições, enfim, sob as quais vive a pessoa. Revelações singulares explicam problemas de saúde física e mental ou de relacionamento com parentes e amigos ou inimigos. Já a doutora Edith Fiore se embrenhou por outro caminho, mais ou menos incidentalmente, como sua colega Van Bach. Descobriu e acabou aceitando, ainda que relutantemente de início, o conceito das vidas sucessivas, que, para surpresa sua, revelou-se excelente instrumento terapêutico para ajudar a resolver conflitos inexplicáveis de outra maneira e insolúveis por outras técnicas. Também aqui, o recurso empregado foi o da regressão de memória via hipnose. A respeito de si mesma, a despeito de si mesma, ou melhor, de suas reservas iniciais, a doutora não teve como rejeitar os fatos, pois era evidente que os conflitos de uma vida transbordam com frequência para os subsequentes, mesmo porque vivemos num universo solidário em que o efeito sempre segue a causa. Em livro mais recente, a doutora Fiore não só admite, como trabalha com o conceito de que alguns distúrbios ditos mentais resultam de interferências ou influenciação dos chamados mortos sobre o psiquismo dos vivos. A doutrina de suporte dessa realidade se revelou um tanto indigesta para a ilustre doutora, mas o que fazer? Ela não seria a excelente pesquisadora que é se não se submetesse à ditadura irresistível dos fatos. A pessoa que tem um fato, disse alguém, não está à mercê daquela que dispõe apenas de um argumento.
E o que vemos com o Dr. Raymond Moody Jr., ainda um tanto perplexo, publicou, sem a menor fanfarra, um pequeno relatório de pesquisa sobre os curiosos fenômenos de morte provisória, ou seja, experiências de morte iminente. Near Death Experiences, NDE, na terminologia americana proposta. O livro virou inesperado best-seller e foi logo traduzido em várias línguas. Anunciava algo de novo, desconhecido, oculto? Nem tanto. Apenas a simples e maravilhosa realidade de que pessoas clinicamente mortas e posteriormente ressuscitadas afirmavam consistentemente que continuaram a viver num mundo póstumo e lá se encontraram com parentes, amigos e protetores mortos. Algo semelhante aconteceu com o Dr. George Ritchie, como se lê de sua empolgante narrativa de uma rica experiência pessoal. A conclusão é simples e racional, por mais impactante ou incômoda que seja para muitos. O ser humano é dotado de um princípio inteligente que não apenas preexiste à sua vida na carne, como sobrevive à morte corporal. E você, leitor, aceita ou rejeita essa realidade? Crê ou descrê? Quer provas ou concorda em considerar a evidência disponível? E que tipo de evidência você pretende? Ou vai continuar esperando que alguma autoridade científica ou religiosa pense por você? O problema é seu, meu caro. Se você deve mudar ou não sua postura, é decisão sua. Tanto quanto são de sua responsabilidade pessoal as consequências, como o uso que você fizer de tais informações, pois elas têm fantásticas implicações na sua condição atual, sim, mas principalmente no seu destino futuro. Como escreveu Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 32. Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, pois amanhã morreremos. Esteja, porém, preparado para o impacto inevitável e incontestável da prova final, esmagadora, no momento mesmo em que, como todos nós, você cruzar as fronteiras inevitáveis que separam a vida que chamamos vida da que costumamos chamar equivocadamente de morte. Isso é o que irá acontecer, tanto faz você crer ou não.